Sabe, tem uma pergunta que persegue a gente desde sempre. Afinal, quem somos nós? Essa é talvez a questão mais fundamental que existe. E hoje, com tanta informação, tanta confusão, parece que responder a isso ficou ainda mais complicado. Então vamos juntos mergulhar um pouco nessa busca por significado. E olha só, essa pergunta que a gente acabou de fazer, ela não é nova não. Milhares de anos atrás, o salmista já se perguntava a mesma coisa. Isso não é só papo de filósofo ou de livro antigo, sabe? É uma coisa que mexe com a gente, lá no fundo. Faz a gente parar e pensar, qual é o nosso lugar nesse universo todo? É um sentimento que, com certeza, muita gente compartilha hoje. Pois é, essa busca por se entender, por saber quem a gente é, vem de longe. Pensa só. Filósofos, poetas, teólogos, muita gente boa dedicou a vida inteira a isso. Mas o irônico é que hoje, na era da informação, com acesso a tudo, a resposta para a pergunta "o que é o ser humano?" parece que se quebrou em 1000 pedaços. E no fim das contas, a gente acaba mais perdido do que nunca. E o negócio é que essa busca antiga deixou de ser só uma questão de filosofia, sabe? Virou uma verdadeira crise de identidade nos dias de hoje. É só a gente olhar em volta, a polarização toda, a ansiedade, essa busca sem fim por um like, por uma validação nas redes sociais. Tudo isso, no fundo, aponta para uma coisa, uma desorientação gigantesca sobre quem a gente realmente é. Tem uma frase no nosso material de estudo que, olha, acerta em cheio. O ser humano está perdido em si mesmo. É exatamente isso. Sem uma referência, sem o norte, a gente fica meio que preso num labirinto dentro da nossa própria cabeça, tentando se definir sem ter onde se segurar. E essa confusão toda não é só teoria, não. Ela tem consequências bem reais. E é isso que a gente vai ver agora. Então, que consequências são essas? Bom, o nosso material de base aponta algumas coisas que a gente vê por aí e que seriam manifestações dessa crise. Por exemplo, os debates sobre a redefinição da identidade de gênero, o ativismo que, segundo essa análise, às vezes acaba valorizando mais a vida animal que a humana, os conflitos que não acabam nunca pelo mundo, e até uma perda geral daquele senso de dignidade que deveria ser comum a todos. Tudo isso seria sintoma dessa crise maior de identidade. Ok, diante de uma crise dessas, é normal a gente procurar respostas, né? E o mundo oferece um monte delas. Vamos dar uma olhada em duas visões que não são religiosas, mas que são bem influentes hoje em dia. O material que a gente está seguindo explora por que, no fim das contas, essas respostas talvez não sejam suficientes. De um lado, a gente tem uma visão que coloca o ser humano lá no topo, como o centro de tudo. É um otimismo até exagerado, que meio que esquece do nosso lado sombrio, né? Do outro lado, tem a visão que diz que a gente é só um produto da evolução, um bicho um pouco mais esperto, sem nenhum propósito maior. Uma delas meio que nos deixa cegos para os nossos próprios erros, e a outra tira a nossa dignidade. A análise que a gente está vendo aqui diz que nenhuma das duas conta a história toda. O próprio Shakespeare, lá em Hamlet, já sacou essa. Ele escreveu que é um homem se seu principal bem e seu tempo de vida não passam de dormir e comer. Um animal, nada mais. É pesado, né? Mas ele captura bem a essência dessa visão materialista. Se a gente é só biologia, só instinto, o que nos diferencia de um animal no fim das contas? É uma pergunta que fica no ar, um alerta do que a gente perde quando ignora que talvez exista algo mais. Então tá, se essas respostas mais comuns parecem incompletas, será que existe uma outra alternativa? Bom, o material que a gente está usando para esse estudo aponta para a perspectiva bíblica. E a ideia não é trazer uma resposta pronta e simples, mas sim um quadro mais completo para a gente conseguir se entender. O ponto de partida para isso tem um nome: antropologia bíblica. E a chave de tudo está aqui. O estudo do ser humano não começa olhando para dentro, para o próprio umbigo. Começa olhando para cima, para a nossa relação com Deus. Ou seja, a nossa identidade, segundo essa visão, não é uma coisa isolada, ela é relacional. E o legal dessa perspectiva é que ela nos dá uma história completa, sabe? Com começo, meio e um caminho para frente. O começo na criação, quando fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, o que nos dá um valor imenso. O meio da história é a queda, que explica o porquê das coisas estarem tão bagunçadas, porque essa imagem foi distorcida, mas, e isso é o mais importante, a história não acaba aí. Ela aponta para uma restauração, para a possibilidade de consertar o que quebrou. Tudo bem, isso tudo pode parecer meio teórico, né? Uma história antiga. Mas por que isso importa de verdade hoje, no meio desse caos todo? Bom, a conexão é bem mais direta do que parece, e é justamente isso que a gente vai ver agora. Isso nos traz de volta lá para o comecinho da nossa conversa. Lembra daquela pergunta do salmista? Que é o homem para que dele te lembres? A questão agora é, como essa visão que a gente acabou de ver responde a isso de um jeito que as outras não conseguem? E aqui está o pulo do gato, a grande virada de perspectiva.
A nossa dignidade, a nossa identidade, não vem daquilo que a gente faz, do que a gente conquista, nem do que a nossa biologia diz. Segundo essa visão, a nossa verdadeira identidade está firmada em algo muito mais profundo, no fato de que pertencemos a um Criador. A resposta final não está no o que nós somos, mas sim em de quem nós somos. Para fechar, queria deixar uma reflexão de um teólogo chamado Herman Bavinck, que é bem desafiadora. Ele diz assim: não há verdadeiro conhecimento de nós mesmos à parte do conhecimento de Deus. O que ele está sugerindo é que a jornada para se conhecer e a jornada para conhecer a Deus não são duas coisas diferentes, mas o mesmo caminho. E aí fica a pergunta, né? Talvez a resposta para quem sou eu sempre esteve escondida na pergunta quem é Deus? É algo para a gente pensar.